Olá, meus queridos. Para essa próxima aula, então, nós vamos falar a respeito de alguns tipos de compostos orgânicos. Nós vamos falar nesse capítulo especificamente sobre o petróleo e alguns outros combustíveis fósseis. Primeiro, falando a respeito do petróleo, né? A origem mais provável do petróleo é a partir da decomposição da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica vai se acumulando lá nas profundezas. É claro, isso precisa para o petróleo acabar se formando, há necessidade de condições ambientes favoráveis para que isso aconteça. E isso normalmente vai acontecer em camadas bem baixas do subsolo, então você precisa de condições de temperatura, de pressão, e outras condições, né, que tem que ser favoráveis então para isso acontecer. Além de baixo teor de oxigênio, essa decomposição vai acontecendo então, e aí, ao longo de milhares de anos, o petróleo foi sendo formado, então principalmente em profundezas oceânicas. Vamos falar sobre uma fonte de petróleo muito importante, que se ouve falar sempre aqui do Brasil, que é o pré-sal. Vamos começar então entendendo o que é esse tal do pré-sal. Para poder entender isso, a gente vai assistir um videozinho, tá? Bem curtinho, que vai falar, um videozinho lá do governo, que vai falar pra gente, então explicar pra gente o que é o pré-sal, da onde ele é retirado, aonde ele se localiza. Gente, isso aqui é informação bem importante, ok? Em 2006, a história da exploração de petróleo do Brasil mudou. A camada pré-sal, com enorme potencial de produção de óleo e gás, foi descoberta. Uma área que poderá dobrar a capacidade das reservas brasileiras. Nós falamos que ela é uma nova fronteira exploratória, porque até a descoberta do pré-sal, o foco da atividade era na camada pós-sal, acima da camada de sal. A camada pré-sal está localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. São 800 quilômetros de extensão em uma faixa de 200 quilômetros de largura. A exploração e produção acontece em profundidades em torno de 2.000 metros de água e 5.000 de sedimentos. Em termos mundiais, se eu furar 10 poços exploratórios e encontrar petróleo em 3, dá um índice de sucesso de 30%, isso é um resultado muito bom. No pré-sal, o índice de sucesso tem sido na faixa de 80%. Resultados que provocaram uma transformação na infraestrutura para atender essa indústria. No Rio de Janeiro, foi criado um polo de desenvolvimento tecnológico. O principal salto tecnológico que vai se dar é maior autonomia no sistema de produção, né? Está se desenvolvendo sistemas autônomos, submersos, submarinos, com menor intervenção humana. Isso implica em robótica, em controle e numa série de atividades que hoje são realizadas no deck das plataformas, no convés, essas atividades vão ser realizadas no fundo do mar. Para isso, vamos ter que ter maior confiabilidade dos equipamentos, maior automação, maior controle. No Laboratório de Tecnologia Submarina, um dos destaques é o desenvolvimento do duto sanduíche. Quando se tem a produção de petróleo, né, o petróleo sai com uma determinada temperatura alta, de 70 a 100 graus, e à medida que ele vai passando naquele ambiente de alta pressão e baixa temperatura das grandes profundidades, ele tende a se resfriar, e esse processo pode gerar parafina e bloquear o duto. Para isso, nós temos que ter procedimentos de proteção térmica para que esse óleo chegue ao seu destino com uma temperatura que evite o bloqueio das linhas. O duto sanduíche é um dos produtos que estão sendo desenvolvidos para esse fim. O Laboratório de Ensaios Não Destrutivos de Corrosão e Soldagem pesquisa a preservação de equipamentos expostos a grandes profundidades do mar. O que tem de específico na corrosão na indústria do petróleo é a presença de dois gases principais que são bastante agressivos, que é o
são o CO2 e o H2S. E o que tem de específico do pré-sal? É a pressão que existe na presença desses dois gases. Então, tem que se estudar isso, porque é desconhecido como que eles se comportam nesses níveis de pressão, e é isso que nós estamos fazendo aqui no LNDC. O Laboratório de Tecnologia Oceânica possui um tanque com grandes dimensões para a simulação da operação em águas profundas. O Lab Oceano detém a profundidade recorde de 15 metros. Esse é o tanque mais profundo do mundo. Os tanques similares são 3 tanques, um na Holanda, outro na Noruega e outro na China, tem profundidade média em torno de 10 metros. Aqui são feitos ensaios de simulação dinâmica da plataforma, ou seja, quais são os movimentos dessa plataforma quando submetida às ações de ondas, ventos e correnteza. A gente diria que, em termos de futuro do Brasil, a independência energética é fundamental, certo? Então, o pré-sal, ele sustentará a necessidade energética do Brasil pelas próximas décadas. O Brasil ele passará a ser um país autossuficiente em termos de petróleo, e não só da produção de cru, porque paralelamente a isso nós estamos aumentando as nossas refinarias também. Então o Brasil vai ficar autossuficiente também em combustíveis. Continuando então, né, já que vimos aqui o vídeo falando sobre a camada do pré-sal, que é da onde a gente extrai bastante petróleo aqui no Brasil. Como é feito, então, a extração do petróleo, né? A extração do petróleo, ela é feita lá nas plataformas de petróleo, tem todo um equipamento para fazer isso, mesmo porque essas perfurações têm que acontecer, né, lá em grandes profundezas para esse petróleo ser extraído. E se vocês prestaram atenção ali no vídeo, né, quando é feita essa extração, tem que se garantir que o petróleo não perca suas propriedades quando for feita a extração do petróleo, ou seja, quando se traz o petróleo, então, até a superfície. Depois de extraído, o petróleo é levado por navios, né, de carga, até as estações de refino do petróleo. Lá nas estações de refino do petróleo, o petróleo passa por um processo que é chamado de destilação fracionada. Provavelmente no ano passado vocês estudaram um pouquinho sobre separação de misturas e falaram desse processo de destilação. O que acontece? O petróleo bruto, que está aqui, ele vai ser aquecido, certo? Ele é aquecido em altas temperaturas. E aí, o que acontece? Cada um dos componentes do petróleo vai ser separado nisso daqui que a gente chama de coluna de fracionamento. Então, o que vai acontecer? Os subprodutos menos densos vão aqui para cima, certo? Aqui gás, nafta, gasolina, querosene. Os mais densos vão ficando aqui nas colunas de baixo aqui. E aí a gente separa, então, esses componentes ou subprodutos do petróleo. Aqui a gente tem aqui uma tabela do livro de vocês, mostrando direitinho aqui, ó, cada um dos subprodutos do petróleo, o gás natural, o gás engarrafado, o éter, nafta, a benzina, a gasolina, a querosene, o óleo diesel, os óleos lubrificantes e os resíduos aqui, parafina, vaselina, piche, que eles usam para fazer asfalto, enfim. Aqui, quantos carbonos tem essas cadeias, certo? As cadeias menores são as menos densas aqui, que tem os menores pontos de ebulição. Se vocês olharem nessa coluna aqui, ó, a gente tem aqui os valores dos pontos de ebulição dessas substâncias, ou seja, a temperatura que eles viram para o estado gasoso, certo? E aqui o que eles estão usados, né? Para que a gente usa, então, cada um desses combustíveis. Lembrando que de todos os subprodutos do petróleo, a gasolina é a mais utilizada, certo? É um dos subprodutos mais importantes. Porém, quando se faz a destilação fracionada do petróleo, só cerca daqui, ó, de 7 a 15% vai ser a gasolina, né? E como a gasolina a gente usa muito, certo? É feito um processo que se chama de craqueamento, que você vai pegar as moléculas grandes aqui, maiores, e vai quebrar elas em moléculas menores, certo? Por isso que o nome é craqueamento. Isso acontece em altas temperaturas. E aí, o que vai acontecer? Ó, aqui tá mostrando, ó, a gasolina, olha só. Cada esferinha aqui, ó, são 4 carbonos. Se você olhar a gasolina aqui, ó, a cadeia comparada com as outras é bem pequena. Então, olha só, o petróleo mesmo, certo? Eles são formados por
cadeias muito grandes. E aí eles pegam aqui, ó, outros componentes, ó, o gasóleo pesado, aqui o diesel, a querosene, se vocês olharem, eles todos têm cadeias maiores. Então é feito esse craqueamento, ou seja, essa quebra, para se poder produzir mais gasolina, então, para poder produzir mais combustível, já que, né, a gasolina é um dos combustíveis mais utilizados, e a partir do refino, simplesmente, do petróleo, se obtém muito pouco. Então, dá para se pegar esses outros subprodutos e tratá-los, né, fazer esses processos químicos, como o craqueamento, para poder obter, então, mais desse produto, né, que é tão utilizado no país hoje. Agora, vamos falar de outros, né? Outros combustíveis fósseis. A gente falou a respeito do petróleo, mas o petróleo não é o único combustível fóssil, certo? O carvão mineral, ele é outro combustível fóssil, certo? O carvão mineral, ele é obtido a partir da fossilização de madeira, de florestas muito antigas. Então, quando essas florestas, essas árvores foram morrendo, essa madeira sofreu uma fossilização. E aí, esses pedaços de madeira fossilizados, então, são utilizados como fonte de energia para queima, né? Se queima, então, esse carvão, e com essa queima de carvão, então, se gera energia. Então, por isso que o carvão mineral também é uma fonte de combustível fóssil. Assim como o gás natural, certo? O gás natural, ele é originado na decomposição de restos de organismos. Então, o que acontece? Quando um ser vivo, né, morre, como organismos marinhos, que é o caso aqui do gás natural, essa decomposição gera gases, certo? Então, o gás natural, ele é normalmente encontrado próximo ao petróleo, certo? Então, onde é feita a extração de petróleo, normalmente se faz a extração, então, do gás natural. Ele também é utilizado como combustível e ele é menos poluente do que os combustíveis derivados do petróleo. Lembrando que toda queima, né, sempre vai produzir gás carbônico, vai acabar produzindo compostos que são poluentes. Claro, de todos, né, talvez a gente pode falar de algum menos pior, certo? A gente tem, então, o gás natural. O xisto betuminoso é outro combustível fóssil, certo? Ele é uma rocha e dentro dessa rocha a gente encontra o material oleoso, que é bem semelhante ao petróleo. E aí o que acontece? Também dá para se obter a partir do xisto alguns outros subprodutos que também são utilizados como combustíveis, certo? Então, principalmente com a escassez do petróleo, né, já que o petróleo vem ficando escasso em diversas partes do mundo, o xisto é considerado uma fonte alternativa, certo? Então, a gente tem aqui um esqueminha, né, que tá ali no livro de vocês, mostrando aqui todos os subprodutos que podem ser obtidos a partir do xisto. Então, vejam, ele é uma rocha sedimentar, certo? Todos esses combustíveis fósseis, não vou falar mais muito sobre isso, porque vocês vão ter que falar, né, pesquisar um pouquinho, falar um pouquinho para mim sobre isso. Então, esses combustíveis fósseis aqui, ó, desse combustível, na verdade, dessa rocha sedimentar específica aqui, né, que é o xisto, a gente consegue, então, obter diversos outros subprodutos, assim como acontece com o petróleo, certo? E a gente ainda tem o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. O GLP é obtido através do petróleo, certo? Do petróleo. E o GLP, ele tem várias aplicações, normalmente o GLP ele é formado por uma mistura de propano e butano, que são dois gases que nós já vimos essa nomenclatura aqui, ó, o prop é a cadeia aqui com 3 carbonos, o butano com 4 carbonos. Quando a gente faz a mistura desses dois gases aqui, a gente usa esses gases aqui, né, como o gás de cozinha, o gás que a gente usa nas nossas casas. E a gente ainda tem o metano. Gente, o metano, tá? Ele é um gás que ele é produzido de diversas maneiras. Todo organismo vivo em decomposição, quer dizer, né, depois que morre, em decomposição, libera gás metano. Lixo, todo tipo de lixo orgânico libera muito gás metano. E o gás metano também é liberado pelos gases dos bovinos, certo? Os bovinos, as flatulências, né, são compostas também de gás metano. E o gás metano, ele é bastante utilizado, tá? De diversas formas ele é utilizado. E então ele pode ser, né, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, tá? Todo tipo de decomposição de matéria orgânica normalmente libera metano durante a sua decomposição. E a respeito então dos combustíveis fósseis é isso. Um beijo para vocês e nos vemos na aula.